Êxodo capítulo 12, o versículo 26. Deixa aberto em Êxodo capítulo 12, versículo 26. Deixa o Senhor construir algo no seu coração. Talvez é uma mensagem que você já ouviu, mas assim como o apóstolo João, ele diz: eu vos falo o que vocês já sabem, eu só trago a existência, para que vocês possam vivê-las. Então que nós possamos praticar essa palavra. Êxodo 12, 26 ao 27 diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem ou vos perguntarem que rito ou que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Nós estamos vivendo dias de Páscoa, todo mundo sabe. Se você não sabe, nós estamos passando pelo momento de Páscoa, passou. E o Senhor, ele me entregou uma mensagem sobre isso, sobre a Páscoa do Senhor. Não tem como, na verdade, eu ministrar sobre outra coisa, a não ser a crucificação de Cristo, que é o que realmente nós estamos falando nesses dias, alguns. E uma das coisas que eu comecei a parar para ver sobre a Páscoa nos nossos dia a dias. Eu estava observando mais ou menos, não sei qual mês, mas talvez final de fevereiro, por ali, começa já uma movimentação para a Páscoa. Talvez antes ou depois, mas tu começa a ir no mercado, tu começa a ver as coisas eles construindo, colocando ali os ovos, o chocolate. Tu começa a ver uma movimentação sobre Páscoa. E eu comecei a pensar, cara, a Páscoa, o mundo, eles estão pregando uma Páscoa que não tem nada a ver com a palavra. O mundo, ele está pregando uma Páscoa que às vezes a gente está nessa cultura, às vezes a gente até absorve isso. Eu estava pensando, quando eu era pequeno, eu lembro que tinha Páscoa na creche, e eu lembro nitidamente que a gente pintava coelho, a gente pintava ovo, tudo, e nunca nada de Jesus. Nunca. Eu lembro, na minha escola, na creche que eu frequentei, eu não lembro de nenhuma professora falando, eu só lembro de eles falar, o coelhinho vai passar, isso e aquilo, isso e aquilo. E eu comecei a passar, cara, isso construiu uma verdade em mim. Eu tinha como a Páscoa era do coelhinho e dos ovos. Eu não entendia que era que Cristo realmente veio, eu não sabia o significado real da Páscoa. Então eu comecei a pensar que nesses dias, o qual nós estamos vivendo, Satanás ele está querendo ofuscar ou tirar, se é que já não tirou do coração de muitas pessoas, o real significado da Páscoa. E nessa noite eu quero trazer um pouco para você o significado real da Páscoa. O mundo ele está tentando com muitas coisas, propagandas, eu não sei, muitas coisas, você vai no mercado, internet e tudo mais, é tudo sobre Páscoa, mas é uma Páscoa pagã, totalmente diferente, tudo falando outras coisas. Tem crianças, isso é até dolorido, tem crianças que se você vai perguntar, se você for fazer um teste com alguma criança, eu não sei, você vai perguntar, e a Páscoa? Ele já vai falar do coelhinho, ele já vai falar do ovo e do chocolate, mas não vai falar de Cristo. Infelizmente, mas é o que Satanás está tentando fazer. E eu comecei a ver que isso está entrando no meio, não da nossa igreja, mas tem umas pessoas que eu falo e que eu vejo de fora, que não são daqui, eu vejo, cara, como ele é cristão, ele faz ovo e dá para os filhos. Eu falando com essa pessoa, só que, claro, eu não vou falar nada, mas como assim a pessoa consegue tirar o crédito de Jesus e dar para um coelho? Como nós conseguimos tirar o crédito, propagar essas coisas? Talvez eu não sei, comprar ou dar ou falar, não sei, talvez a gente está tirando o crédito que a gente devemos dar para Cristo e a gente está dando para um coelho, para um chocolate, para alguma coisa. E eu comecei a pensar e ver, cara, realmente, o nosso contexto está complicado. O Natal é a mesma coisa, querem ofuscar e tirar o nascimento de Cristo e querem colocar o quê? Papai Noel. Tudo que não tem nada a ver, mas eu creio que nesta noite o Senhor está falando, não, há uma igreja diferente, há um povo que se posiciona, há um povo que vai falar, não, eu vou ensinar o que é verdade para o meu filho, eu vou ensinar o que é verdade para as pessoas que me perguntarem, eu vou falar, não, eu creio em Cristo. Eu não creio em coelhinho, eu não creio, não, eu creio em Cristo. Então, a verdadeira Páscoa é o que nós vamos ministrar nessa noite. Era isso que eu estava observando esses dias. Como Blumenau, sei lá, a sua casa, a minha casa se movimenta na Páscoa. E eu vi que realmente Cristo não está no centro.
eu vi que realmente, porque não tem nada, nenhuma Bíblia vendendo no mercado, mas tem o quê? Um monte de chocolate. Êxodo capítulo 12 vai listar o que Deus começa a falar o que é a Páscoa. Em Êxodo, Deus começa a chamar Moisés e Arão e Deus começa a falar para eles o que é a Páscoa. Deus começa a ensinar a Páscoa para eles naqueles dias. E qual que era o contexto que eles estavam vivendo? Eles tinham sido pegos, ou na verdade eles eram escravos do Egito. Eles estavam há mais de 400 anos sendo escravizados, geração após geração, escravizados pelo Egito. Eles estavam ali, e esse era o contexto. Deus levanta Moisés, só para te atualizar, Moisés vai lá, e está nesse período das pragas. Deus está mandando uma praga, manda outra, e quando vai ser a última praga, Deus fala sobre a Páscoa. Esse é o contexto que Deus insere a Páscoa. Aí Deus começa a falar, eu vou falar um pouco mais disso tudo, para você entender um pouco agora mesmo sobre a Páscoa. Deus começa a falar, Deus chama a Moisés e Arão e começa a listar. Você, em casa, leia Êxodo do capítulo 12, do versículo 1 até o 27, ou passa. Lê tudo, ali você vai entender certinho. Aí Deus começa a falar, Moisés, eu vou falar para vocês a Páscoa, o que vocês precisam fazer na Páscoa. Vocês precisam pegar um cordeiro. Esse cordeiro precisa ser perfeito. Vocês precisam pegar ele perfeito, sem nenhuma mácula, precisa ser macho, tudo certinho. E o que vocês vão fazer? Vocês vão reunir a família de vocês, vocês vão entrar na casa de vocês, vocês vão matar ele, vocês vão jantar, normal. Só que vocês não... Aí ele começa a dar algumas regras, o Senhor começa a falar, vocês não podem comer ele cru, meio cru, não sei, vocês não podem comer ele com a água cozida, não, a água cozida não pode, tem que ser no fogo. Vocês têm que colocar no fogo e comer no fogo. Deus começa a dar algumas regras. E Deus fala assim, olha, vocês precisam comer tudo. Vocês não podem deixar sobrar para o outro dia. Por isso que antes ele fala, vocês têm que calcular. Ele fala tudo isso, Moisés fala, Deus fala para ele, calcula ali. Se a sua família é pequena, chama outra, faz junto e faz o cálculo, mais ou menos, o tanto que dá para cada um do cordeiro. E come no fogo. E Deus está falando, não pode sobrar para outro dia, mas se sobrar. E Deus fala, vocês têm que queimar. Então essas são as regras da Páscoa. Só que tem uma regra que Deus tem, fala assim, ó, mas vocês vão pegar o sangue, e esse sangue vocês vão passar nos umbrais da porta, vocês vão passar ali. Por quê? Porque isso vai ser um sinal, porque vai ter a última praga, e o Senhor está falando, na verdade, que Ele vai descer, e Ele vai matar todos os primogênitos, seja de filhos de homens ou de animais, todos os primogênitos Deus vai matar, mas a casa que tiver esse sinal, Ele não vai passar, Ele vai poupar. Então Deus fala, vai, faz, isso vai ser a Páscoa. Pega um cordeiro perfeito, senta com a família, vocês comem, pega o sangue dele, passa ali e fica ali esperando que eu vou descer e vou fazer. Então essa era a Páscoa que Deus estabeleceu ali. Então a Bíblia vai dizer que Deus desce, o que ele faz? Mata todos os primogênitos. As casas que tinham o sangue do cordeiro, Deus não mata os primogênitos, Deus guarda. E mata todos os egípcios, então acontece tudo isso, e o que acontece depois? Eles vão embora, Faraó fala, não, pelo amor de Deus, vão embora, já mandou tantas pragas, esse Deus é real, com as minhas falas, né? Mas vão embora, matou o nosso primogênito, pode sair daqui, então ele sai. Então a Páscoa para os judeus, ou para o povo de Deus, simbolizava, aí Deus ele vai falar, e por isso que eu li esse versículo, ele diz aqui lá no final, vai acontecer que os filhos de vocês vão perguntar, quando vocês estiverem fazendo esse ritual, o que é isso? E vocês falam, olha, isso é um memorial para nós se lembrarmos de onde Deus nos tirou. Ou para nós se lembrarmos que o que Deus fez, Ele protegeu as nossas casas para não matar os primogênitos só do outro povo, só dos egípcios. Então isso era um memorial. E Deus ele fala, olha, vocês precisam fazer isso. Isso é como se fosse uma lei, uma regra. A Páscoa precisa ser celebrada. Por quê? Para vocês se lembrar de onde eu tirei vocês. Então essa era a Páscoa da época. Da Bíblia, o que o Senhor estava falando. E lembra o que eu falei? Eles estavam presos 430 anos. Cara, 430 anos, tu imagina? Você não consegue, na verdade, né, viver tudo isso. Mas de geração em geração, não sei, umas 3 ou 5 gerações, talvez, se fosse nós, sendo escrava. Então eles estavam um tempão. Então a Páscoa ali, o que ela também simbolizava? Cara, a liberdade que o Senhor deu. Quando eles
sentavam, hoje é o momento da Páscoa. Eles se lembravam, nossa, Deus nos tirou do Egito. Ou o que eles se lembravam? Não só isso, eles se lembravam, Deus nos tirou da escravidão. Deus tirou aquela escravidão, aquele jugo que estava sobre nós. Deus tirou nós de lá. Então nós vamos comemorar. Isso era Páscoa. Para eles estava significando isso. Nós estamos comemorando porque Ele nos livrou. Ele nos tirou da escravidão. Ok, a escravidão física, a escravidão ali, tudo, está tudo ok. A Páscoa aconteceu, estava ali. Eles estavam fazendo a Páscoa. Eles foram libertos, eles saíram. Ok, tranquilo. Só que havia um ponto na história. Eles foram libertados da escravidão física. Ou seja, braçal, não sei, porque eles tinham que trabalhar, foram. Só que havia um ponto na história. E qual que era o ponto? O homem ainda estava cativo espiritualmente. O homem ainda estava prisionado espiritualmente. Ok, a Páscoa, dessa forma que Deus estabeleceu, tirou eles e fazia eles lembrar que eles não eram mais escravos fisicamente. Só que há um ponto na história que o homem ainda estava sendo escravo espiritualmente. O homem ainda, eles até comemoravam, ok, tranquilo, mas ainda havia algo que fazia eles ser escravos do pecado. Eles estavam distantes de Deus. Aí a Bíblia diz, mais ou menos 3.000 anos depois, quem que nasce? Jesus. Jesus aparece na história. Ele vem na terra e a Bíblia diz que provavelmente não, com certeza, durante mais ou menos isso, tá? Os historiadores dizem, durante todos esses 3.000 anos o povo de Deus fazia Páscoa. Fazia. Então a Bíblia vai dizer que chegou o cenário que Cristo, Ele fala para os seus discípulos, olha, nós vamos fazer a Páscoa. Pedro organiza, vai na casa do fulano, pega tudo e vamos fazer a Páscoa. Era isso, eles iam fazer isso que eu falei agora. Sentar, pegar o cordeiro, comer. E a Bíblia diz que Jesus senta na mesa, senta os discípulos, senta os apóstolos, eles estão na mesa fazendo a Páscoa. E lembra que eu falei que havia um ponto na história, o homem ainda estava sendo cativo espiritualmente. E lembra que eu falei que precisava de um cordeiro puro, perfeito? E a Páscoa chegou. Depois de 3.000 anos, eles estão fazendo normal para se lembrar de tudo. Só que essa Páscoa era diferente. Essa Páscoa estava algo diferente para acontecer. Talvez eles estavam pensando, cara, é uma Páscoa normal, como nós sempre fazemos. Mas vamos lembrar que Deus tirou, nós não somos mais escravos. Só que era outra Páscoa, vai ser diferente essa Páscoa. Por quê? Porque nessa Páscoa, Deus não só vai tirar vocês da escravidão, força braçal, mas espiritual. Deus vai arrancar vocês desse lugar de escravidão do pecado. Então está sentado na mesa quem? Os discípulos e um cordeiro perfeito para a Páscoa. Há um cordeiro que está sentado na mesa que é perfeito. Lembra que Deus falou, eu preciso que vocês separem um cordeiro perfeito para sacrifício. E o que está sentado na mesa quando eles estão tudo preparando? Cristo, o cordeiro perfeito para o sacrifício. Ele está sentado com 30 anos, perfeito. Uma vez eu estava na escola e uma professora falou, eu duvido que Jesus nunca pecou. Eu duvido, porque eu entendo na lógica dela, assim, porque ela não é crente. 30 anos sem pecar não tem como. Eu debati e falei, não, eu acredito. Por quê? Ele precisava ser perfeito, macho, perfeito, sem mácula, sem pecado. Então, depois de 3.000 anos, eles estão seguindo, cumprindo o que Deus falou, indo ali, estão sentados na mesa, o cordeiro está posto ali na mesa. E começa o percurso. Jesus começa na mesa a falar, algum aqui vai me trair. E eles começam a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Até que Judas fala, sou eu, Senhor? E Deus fala, tu que diz. Jesus fala, tu que dizes. Então depois dali, eu vou encurtar a história, eu não vou falar toda da crucificação, eu vou ir pulando. Você lê em casa, se você nunca leu, pelo amor de Deus. Se você nunca leu a crucificação, leia. Nos evangelhos, os 4 falam. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai para o Getsemane, ele está ali no momento de agonia, está orando. Naquele momento de agonia, ele chega a suar gota de sangue. E a Bíblia diz que começa a chegar soldados. E tudo começa o percurso da crucificação de Cristo. Pegam Jesus. Levam Jesus até Ceifas.
Ceifas, Caifás, não lembro agora, eu sempre troco esse nome, os nomes, perdão. Levam até ele, cara, estão ali homens que era sumo sacerdote, ele sabia da palavra de Deus, ele sabia de tudo, ele era o sumo sacerdote. Sabe o que era o sumo sacerdote? Era aquele que entrava no lugar santo dos santos, onde estava a arca, era aquele que se purificava o ano inteiro para entrar lá e fazer o sacrifício pelo povo, era esse. Levaram Jesus até ele. E a Bíblia vai dizer que eles tentam achar algum ponto da história para poder matar Jesus. Cara, Jesus não tinha nada. Eles tentam fazer de alguma forma, eu não sei, cara, esse cara precisa ter alguma coisa, mas ele não tem. Mas eles tentam achar, porque ele era perfeito. Eles tentam achar, até que eles acham um ponto. Eles levam para Pilatos, e lá começa toda a questão de Pilatos. E de repente Pilatos lava a mão e fala, olha, esse homem justo, eu lavo minhas mãos. E de repente, vocês quem decide? Vocês querem soltar Barrabás? Eu estou encurtando a história. Barrabás ou vocês querem Jesus? Solte Barrabás e crucifique Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa todo o açoite dele. Ele começa a apanhar, ele começa a ser zombado. Cara, eu estava lendo essa palavra, e ser zombado é muito ruim. Você ser zombado, eles olhavam para ele, imagina alguém te zombando, falando, tu não é o rei? Tu não é o rei? Tu não falava que tu era tipo assim, o bom? E aí? Imagina tu ser zombado, e por pessoas que sabiam mexer. A Bíblia diz que eles começam a bater em Jesus, começam a zombar Jesus. Aqui começa todo ao decorrer da história da crucificação, não vou falar tudo. Em Mateus 27 eu quero ler isso aqui, Eles começam a fazer isso aqui com Jesus. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Tiraram a roupa de Jesus, colocaram esta capa em Jesus. E tecendo, colocaram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, olha só, eles se ajoelharam diante dele. E eles escarneciam, dizendo, não era assim normal, era como se Jesus estivesse ali, ele se ajoelhasse para debochar e falar, salva-me rei, e Jesus com a coroa de espinho ali, apanhando tudo ali. Imagine a zombação de Jesus, não é? Tenta imaginar mesmo, eles ajoelharam e falaram, salva, tu não é o rei, tu não é o bom. E Jesus ali, e cuspiam nele, tiraram-lhe a cana e bateram na cabeça de Jesus. E depois de haverem escarnecido, tiraram a capa e colocaram as vestes deles de volta. E depois dali ele começa a crucificação. Ele começa a subir com a cruz, vai subindo, chega lá em cima. Quando chega lá em cima, pregam Jesus. Jesus está sendo pregado, Jesus está ali. Todos estão zombando. A Bíblia diz que eles passam e fazem, eu imagino, né? Que eles fazem assim com a cabeça. Tem uma palavra que a Bíblia fala ali que significa isso, manejar, eu acho, a cabeça. Eu imagino eles olhando e tipo, esse daí, e está escrito em cima, Rei dos Judeus. Estão zombando de Jesus ao extremo. Beleza, ok, Jesus está ali, quase morrendo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele dá o último suspiro e ele entrega ao Pai o seu Espírito. E quando ele entrega ao Pai o seu Espírito, ele diz, está consumado, tetelestai. O que significa isso? Eu fui procurar essa palavra, está consumado. Só que tetelestai, sabe o que eles usavam na época? Quando uma pessoa, ela tinha uma dívida, ela era presa ou ela era escrava. E se alguém ou ela conseguisse pagar aquela dívida, tinha um pergaminho que estava tudo a dívida dela, embaixo o cara puxava a caneta e escrevia, tetelestai, está pago, está consumado. Então quando Jesus ele dá o último suspiro, ele fala, tetelestai, ou está consumado, está pago. O quê? Mas eu tinha uma dívida, Luiz. Nós tínhamos uma dívida, claro que nós tínhamos uma dívida. Paulo vai dizer em Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Paulo está falando, olha, havia uma sentença para o Luiz, havia uma sentença para o Deolindo, mas foi tirado e cravado na cruz. Quando ele falou, tetelestai, está pago. No mundo espiritual era como se um pergaminho fosse pego e falar, a dívida do Luiz está grande os pecados, mas está aqui com o meu sangue, tetelestai, está pago a dívida do Deolindo.
Aline, está pago a dívida do Wander. É isso que Cristo estava fazendo quando ele disse tetelestai. E quando tudo isso aconteceu, alguns olharam e falaram: realmente, este era o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus, mas há uma notícia que eu vim aqui para dar para você e para mim. Sabe de uma coisa? Tetelestai foi o brado maior que já existiu na história. Sim, foi o brado maior. Não é o outro brado de um guerreiro, é o brado de Jesus, do Cordeiro perfeito, na Páscoa, dizendo tetelestai, ali na cruz. Na cruz, quando ele disse tetelestai, ele estava falando: Luiz, na Páscoa, eles comemoravam para dizer: Deus nos tirou da escravidão. Mas agora, nessa Páscoa, você vai comemorar dizendo: Ele me tirou da escravidão do pecado. Ele me tirou da escravidão espiritualmente. Porque agora eu posso entrar diante do Pai através do Filho e ver o Pai. Por quê? Porque ele disse tetelestai. O Cordeiro perfeito disse tetelestai. Está pago, Saulo, está pago, está tudo pago. Ah, mas eu pequei. Está pago, meu filho. Ah, mas o acusador vai te acusar. Vai, Satanás vai te acusar. Esses dias eu estava em casa e eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. E Satanás me acusava. Fala: sai daqui, está pago. Já está pago, isso eu não aceito. Está pago na cruz do Carvalho. Está pago. Tetelestai. Está consumado. Os anjos começam a cantar. Eu imagine só, tetelestai, acabou. Imagine Jesus vendo, porque ele sabia de tudo. Imagine o Pai vendo: daqui a 2000 anos e alguns quebrados de anos, vai nascer o Luiz, vai nascer o Wander, vai nascer o Gels, vai nascer eles. E está tudo pago, está tudo certinho. Satanás não vai mais ter autoridade sobre eles se eles entenderem isso que está consumado. Essa é a Páscoa de Cristo. A Páscoa que Cristo diz tetelestai. A cruz foi o púlpito onde Jesus pregou o amor. A cruz foi o púlpito onde ele berrou tetelestai. Imagine, um dia eu estava meditando. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu mandava matar tudo e falava: Deus, manda os teus anjos aí, acaba com tudo e faz tudo de novo. Só que o Espírito começou a dizer no meu coração: esse é o amor verdadeiro. Mesmo podendo fazer tudo, ele decidiu amar. Mesmo podendo matar todo mundo, ele decidiu olhar para eles e dizer: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, Pai. Esse é o amor. É isso que naquele filme o cara estava dizendo. O amor. Não tem como dizer outra coisa senão ser o amor dele por mim. Eu não sei explicar esse amor. Se você quer entender, vai orar e pede para o Senhor te tocar, te batizar com amor, porque eu não sei explicar. Porque Ele sabe que eu vou errar amanhã, mas foi pago. Eu creio que quando Ele vê, o Luiz vai errar amanhã, mas quando Ele olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus, Ele fala: mas foi pago, foi tudo pago. Talvez você veio hoje, talvez você nem conseguiu adorar o Senhor, porque você não entendeu a dimensão do que Cristo fez. Mas pelo amor de Deus, adorem o Senhor pelo que Ele fez. Tetelestai é uma palavra tão pequena, mas é tão profunda espiritualmente, porque por causa desta palavra, por causa de todo esse processo, nós vamos poder morar no céu. Nós vamos poder chegar lá e olhar para o Deus vivo. Cara, sabe, às vezes a gente entra numa... Eu não sei, a gente não consegue imaginar nas entrelinhas. Sabe o que é? A gente vai ver Deus. A Bíblia diz o Deus ao qual ninguém jamais viu, o Deus Pai. Sabe aquele Deus que havia um caos na criação e Ele diz assim: haja luz, a luz aconteceu. Eu não sei, sabe esse Deus que diz: água produza. E talvez a água falou: mas eu vou produzir o quê? Produza. E a água produziu. Terra produz, e a terra produziu. Eu vou ver esse Deus. É o Deus da criação. Às vezes eu fico tão pirado que a Bíblia diz: olha, você pode até pensar que Ele é pequeno, mas Ele chama cada estrela pelo seu nome. Cara, você sabe o que é cada estrela pelo seu nome? Nós humanos não sabemos nem quanta estrela existe. Imagine só nome por nome. É esse Deus que você verá. Sabe por quê? Por causa do Filho. Por causa do Filho Jesus. Por causa do Cordeiro que desceu e na Páscoa
E ele disse: eu preciso livrar a humanidade. Nós já livramos da escravidão física, sim. Mas agora a humanidade está indo para o inferno e eu preciso comprá-los de volta. Eu preciso comprá-los. E qual é a moeda? É o sangue. Eu pago. E quando Jesus morre, o véu se rasga. E o que era esse véu? Talvez você já sabe. Mas havia tabernáculo, que havia alguns lugares, havia o átrio, ali havia o santo e o santo dos santos. Não vou explicar muito. Mas o véu separava o lugar santo do santíssimo. O santíssimo é onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus. E só o sumo sacerdote que entrava lá dentro. Então quando Jesus morre, cara, não é ninguém. A Bíblia diz que esse pano ele era tão forte, que eu não lembro agora o cálculo, mas precisava de não sei quantos bois para rasgar ele. Então imagina, não foi alguém que foi lá e rasgou. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou sozinho. Na verdade que não foi sozinho, foi o Pai dizendo. E o que o Pai estava querendo dizer? Antes entrava só um, agora Blumenau inteiro vai poder entrar na minha presença. O Senhor estava dizendo antes, só o sumo sacerdote entrava. Mas agora, porque o meu filho disse Tetelestai, toda a humanidade vai poder ver a minha glória. Toda a humanidade vai poder entrar no lugar santo dos santos. É aquele lugar que você entra, que você não quer sair mais. Sabe aquele momento que você está orando e que você entra no santo dos santos e tudo faz sentido na sua vida? Tu se sente um leão, porque esse lugar você só acessou porque um dia o Cordeiro sem mácula morreu e disse Tetelestai, está pago, e o véu se rasgou. Agora não há mais exclusividade ou apenas só um. Todos podem entrar, mesmo pecando, se arrependendo, sendo purificado pelo sangue dele. Você pode entrar. Você pode entrar. Nós podemos entrar. Nós podemos entrar na glória de Deus. Lembra que eu falei que eles precisavam matar o cordeiro, tirar o sangue e passar? Porque o sangue era um sinal para que Deus não matasse o primogênito. Isso aconteceu com Jesus. Todo o sangue dele se esvaiu. E através do sangue de Cristo, é um sinal que nós temos para dizer: Pai, aqui está o sinal para o Senhor não me fulminar com a sua ira. Para você não me fulminar mesmo tendo direito, mas aqui está o sinal, o sangue do teu filho. E quando Deus olha, ele vê o sangue do filho dele, ele fala: esse sinal é válido. Esse sangue é válido. Esse sangue é válido. Sim, esse sangue é válido. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As nossas dores ele levou sobre si. E nós reputávamos por aflitos, éramos feridos de Deus e oprimido. Mas ele, o Cordeiro perfeito, foi ferido por causa do Luís, das transgressões do Luís. Ele foi ferido e foi moído por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Ele foi moído do pecado dos profetas, ele foi moído pelo pecado de Adão, ele foi moído. Mas tem uma coisa: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras o Luís foi sarado. Pelas pisaduras de Cristo você foi sarado. Como? Eu não sei, mas você foi sarado. Pelas pisaduras, Isaías já estava vendo a crucificação. Ele já estava vendo cada passo que Jesus estava dando. Tu imagina, tenta imaginar a dor de Jesus naquele momento. Tenta imaginar todo mundo zombando, ninguém do lado dele, nem os discípulos que tanto tempo passaram junto, abandonaram tudo, foram tudo embora. Jesus como homem está ali, mas é por cada pisadura, eu creio que ele estava pisando, vai valer a pena. Eu creio que um passo que ele dava, eu vou ganhar o Daniel. Mais um passo, eu vou ganhar o Luiz. Mais um passo, vai valer a pena. Porque terá uma igreja em 2025 que vai celebrar o meu nome. Vai valer a pena. Por quê? Porque no final de tudo estará uma mesa posta. O Filho na destra do Pai estará sentado. E estará a humanidade ali. Todos que aceitaram a este sangue, todos que aceitaram ao Tetelestai e viveram, se assentarão na mesa com ele. Sabe, não é uma mesa com o Neymar. Talvez é o teu sonho, não sei.
Não é uma mesa com o tal do Pablo Marçal, não é. É uma mesa com Cristo. É uma mesa com Pai. É uma mesa com Abraão. É uma mesa com Isaac. É uma mesa com Paulo, com Davi. Não é uma mesa que às vezes tu olha assim, pensa, meu Deus, se eu tivesse uma mesa, uma janta com o Cristiano Ronaldo, meu Deus, a minha vida seria feita, eu ia conquistar tudo. Não, é uma mesa com os heróis da fé. É uma mesa que talvez você vai olhar e falar, meu Deus, olha Noé ali, cara, olha Abraão, meu Deus. É uma mesa que nós vamos sentar em família e vamos olhar os heróis da fé. E sabe o incrível de tudo? É que vai estar o seu nome, vai estar o meu nome, vai estar o nosso nome. Hoje a gente se olha aqui, mas nós vamos se olhar, oremos e permanecemos para se olharmos lá também na mesa. Pelas pisaduras deles o Luiz foi sarado. Então por isso que na adoração nós temos que adorar ao Senhor pelo que Ele faz, pelo que Ele é, por tudo. Nós temos que adorá-lo. Por quê? Porque Ele faz as coisas infinitamente muito mais melhor do que eu, melhor do que você. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Criador. Então grave essa palavra, tetelestai. Então um cordeiro perfeito havia morrido na Páscoa. Então agora a Páscoa, antes, eles se lembravam, continuam uns fazendo. Deus nos libertou da escravidão física. Mas agora nessa Páscoa tudo mudou. Porque Deus nos libertou da mão de Satanás. Agora nós não somos mais escravos dos demônios. Não somos do Egito. E também não somos dos demônios. Por quê? Porque o Cordeiro morreu. E ele morreu e tiraram o corpo dele. E isso é o mais fantástico agora. A Bíblia diz que Maria Madalena, de manhã cedinho, ela vai no túmulo. E quando ela chega no túmulo, o túmulo está aberto, não sei quantos pesos tinha aquela pedra, não sei, provavelmente era muito pesada, colocaram até guardas ali, porque se tu for ler, eles falam entre eles, olha como que eles eram terríveis, eles falam assim, olha, vamos colocar uns guardas lá, porque senão os discípulos deles vão vir ali de madrugada, vão pegar o corpo de Jesus, vão falar que ele ressuscitou, e vai ser pior para nós, e colocaram os guardas, só que não adiantou. A Bíblia diz que o anjo desceu, e quando Maria foi, o anjo fala, olha, com todo respeito, mas ele não está aí. O que você procura dentre os mortos, ele não está mais aí. Ele ressuscitou. Então Jesus, o Cordeiro, ele disse tetelestai, só que ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Para imaginar, é real. Ele ressuscitou, sim. Ele ressuscitou. E hoje ele está aqui. Talvez você não vê com os olhos físicos, mas ele está aqui. Por quê? Porque a palavra dele diz, onde tiver 2 ou 3 reunindo no meu nome, nós estamos no nome dele aqui. Ali eu estarei. Então ele está aqui. Então ele ressuscitou. Tudo passa, mas ele não passou. Ele ressuscitou. Sim, e a história vai dizer que eles começam a ficar loucos, porque começam a borbulhar isso. E Maria, ela sai correndo. E ela começa a falar com os discípulos, ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios 15 e 55, eu imagino, não sei, vamos imaginar um brado de alguém falando, ou o próprio Cristo, vamos imaginar como se fosse dele falando, onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde que tu estás? O maior gigante da humanidade é a morte. Ninguém jamais venceu a morte por si só, a não ser quando Cristo ressuscitou, alguns, os profetas, mas por si só, eu morri, eu ressuscitei por mim só, não. É o maior gigante da humanidade, mas para Cristo não. Ele fala, esse gigante, eu boto ele debaixo dos meus pés. Esse gigante da humanidade eu venço também. Por quê? Porque eu vim para vencer o mundo. Eu vim para vencer, sabe esse gigante aí que você não vence? Deixa comigo. Eu venço esse gigante da humanidade. Então ele venceu a morte. E ele pode dizer, onde tu estás, ó morte? Cadê a sua vitória? Porque a vitória da morte é quando ela mata. Mas o mestre ressuscitou de volta. É como se, meu Deus, ele voltou de volta. Sim, ele ressuscitou de volta. E por isso, que quando nós pensamos na Páscoa hoje, nós devemos que celebrar isto. Por quê? Porque não foi um coelho que morreu pelo Luiz. Não foi um coelho que ressuscitou pelo Luiz.
Não foi um ovinho bonitinho, nossa, que bonitinho, não tem nada a ver, não. Foi o Cordeiro perfeito, foi o Criador de todas as coisas. Cara, todas as coisas, ele se esvaziou, desceu e morreu. Não foi um coelho, por isso que eu não aceito, foi o próprio Cristo. Isso é a Páscoa verdadeira, é a Páscoa onde tem o Cristo, que morreu como um cordeiro perfeito, mas ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Isso é a Páscoa. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, bradando sobre a morte, pisando sobre tudo e dizendo: onde tu estás, a morte? Onde está o seu gardilhão, a sua vitória? Onde está? Eu arrebento com tudo, eu quebro tudo, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Essa é a Páscoa que nós devemos dizer: grande é o Senhor. Essa é a Páscoa, isso é que Cristo está dizendo nessa noite. Essa é a Páscoa. Não deixe essas coisas do mundo ofuscar e tirar essa verdade. Eu vim para o culto para celebrar. Por quê? Porque Ele morreu, Ele ressuscitou. Por isso, mas eu estou com dor. Não, cara, não importa. O que importa é que Ele morreu e Ele ressuscitou. Mas não importa. Eu só quero adorá-lo, porque Ele ressuscitou. Ele salvou o Luiz. Agora o Luiz tem acesso. Então isso é a Páscoa. Então quando você pensar em Páscoa de novo, não lembra do coelho. Talvez não é o seu caso, talvez você não lembra mesmo. Mas pelo amor de Deus, se Satanás querer colocar na sua cabeça, não lembre não. Coelho é só um animal que Deus fez, mas ele não pode roubar isso, essa verdade, do tetelestai, do está pago. Ele não pode roubar isso. E não vai roubar no nome de Jesus. Porque eu creio que você entendeu nessa noite. Se você já entendia, afirmou que você entendia, para você não dar evasão para isso. Fique de pé. Eu quero ler algo aqui com você, antes de terminar. Depois nós vamos cear. Nesse ato que nós estamos ceando, nós estamos lembrando do tetelestai e da ressurreição. Nós estamos lembrando desta Páscoa. Sim, nós vamos estar lembrando que Ele pagou o alto preço. Ele pagou o alto preço. Talvez, escute o que eu vou te falar. Talvez você seria mais um traficante. Talvez você seria eu não sei. Talvez você já estaria morto. Talvez você seria apenas um órfão qualquer. Mas por causa de Cristo, agora você pode ter, ou você já tem uma família, um Pai celeste, um destino, uma origem, por causa desse tetelestai. Então isso é motivo de você cantar. Isso é motivo de você vir todos os domingos e querer cantar com toda a goela que você tem, até balançar o pininho lá dentro da goela, sabe? De tanto cantar ao Senhor. Eu quero ler algo com vocês, para a gente encerrar. Apocalipse 5, do 1 ao 14, para você poder cantar e dizer o quanto Ele é grande. Diz assim: ao que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Estava selado com 7 selos, nunca foi aberto. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar esses selos? Quem é digno? E ninguém no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. No céu, na terra e debaixo da terra, ninguém podia abrir esse livro, nem olhar para ele. Imagine só. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Ninguém consegue abrir esse livro, meu Deus. Nem de ler, nem de olhar para ele, ninguém jamais consegue fazer isso. Só que disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para quê? Para abrir o livro, desatar os selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes,
e entre ele e os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha chifres, 7 e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles estavam com harpas, salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E qual que era o cântico deles? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes mortos, e com teu sangue compraste para Deus toda a tribo, toda a língua, povo e nação. Ele comprou. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que for morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está nos céus, que está na terra, que está debaixo da terra e que estão no mar, todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E aos quatro mais diziam: Santo, Santo, Santo Ele é. Toda a criação vai dizer isso: Santo, Santo é o Cordeiro que na cruz disse tetelestai, que venceu. Todos irão dizer santo. Todos irão dizer. Por quê? Porque Ele foi o único na terra, debaixo da terra e nos céus, a abrir o livro, a pegar o livro. Eu não sei se isso te motiva a vir cantar. Eu não sei se isso não te motiva. Cante ao Senhor, adore ao Senhor. Não, eu não sei se isso que eu li agora não te motiva a dançar na presença dEle. Não. Ele é o único digno. Diga: santo. Você pode cantar junto com os anjos agora mesmo. Existe um trono, e esse trono é real. E nesse trono, nesse exato momento, há 24 anciões dizendo isto: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Junte-se com os anjos e cante: Santo, Santo é o Senhor. Sim. Santo é o Senhor. Poderoso é o Senhor na batalha. Com a criação sim, santo é o Senhor. Louvores ao Rei dos Reis. Tetelestai. Está está consumado, está pago. Seja livre, seja livre. Voe, pássaro, saia da gaiola, seja livre, meu filho. Está consumado. Todo joelho se dobrará. Não, todo joelho se dobrará.